Vamos abrir novamente a palavra do nosso Santo Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, dos versos 12 a 26. Falei o endereço certo agora. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, dos versos 12 até o verso 26. Leiamos com fé a palavra do nosso Deus. Diz assim então, verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente. Isso? Insinceramente, perdão. Tem um risquinho aqui. Julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Deus, obrigado por tua palavra que é a verdade, por tua palavra que traz a luz, e na tua luz nós vemos a luz, como diz o salmista. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés. Por favor, Deus, que a tua palavra seja luz para mim, seja luz para os nossos irmãos, seja luz para aqueles que estão em momentos de escuridão. Por favor, ó Deus, fale conosco nesta manhã, através da tua santa palavra. Meus amados irmãos, nessa manhã, fazemos aqui então a exposição de Filipenses, capítulo 1, do 12 ao 26. Os irmãos que já puderam acompanhar, no mês passado, eu fiz a exposição dos versos de 1 a 11. Porém, eu farei uma retroativa bem rápida aqui para quem ainda não esteve, para quem não esteve no culto em que eu preguei dos versos de 1 a 11. Então, na verdade, essa é uma continuidade da pregação que eu fiz naquele dia, onde eu parei no verso 11 e agora eu continuo no verso 12. Eu quero aprender com os irmãos nessa manhã
A arte de perceber os propósitos de Deus trabalhando através de problemas, dificuldades e sofrimentos. A arte de perceber os propósitos de Deus trabalhando através de problemas, dificuldades, sofrimentos e frustrações, muitas vezes. Você já deve ter tido muitos planos frustrados na sua vida. Eu já tive vários. Planos como comprar um carro do ano e se livrar daquele Fiat 147 de cor azul bebê, que só dava problema. Meus pais tiveram um. Eu adorava aquele carro, tive boas lembranças quando ele estava em nossa família. Ou trocar aquele Uno Fiat 89, original a álcool. Neste caso eu também já tive um. Pela manhã eu acordava toda a vizinhança para poder fazer ele pegar e esquentar, principalmente na época do frio, né? O afogador ficava lá puxado uns 15 minutos. Mas, quem sabe, sabe. Uno é Uno. Depois de uma grande enchente na Avenida Visconde, no máximo, você soprava as velas e ele voltava a funcionar. Era um guerreiro, desses gladiador mesmo. Era pau para toda a obra. Mas você também já teve uma viagem frustrada? Eu tive algumas. Em 2020, após eu planejar 2 anos, minha primeira viagem internacional, neste caso para a Europa, eu fui pego tristemente, como todo mundo foi pela pandemia do Covid. Meu sonho era conhecer Londres, era conhecer o parlamento inglês, o Big Ben, a Tower Bridge, que é a ponte da Torre de Londres, a London Eye, aquela roda gigante bonita, a abadia de Westminster, a capela de Westminster, onde pregou um dos meus pregadores preferidos, conhecido como o doutor, o reverendo Martin Lloyd-Jones, considerado o último dos puritanos, o qual tinha uma pregação apaixonante. Ou o tabernáculo metropolitano, onde o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, pregou por 38 anos. Ou ir até a famosa casa de Porta Azul, número 280, da Westbourne Park Road, conhecido pelo filme de comédia romântica, Um Lugar Chamado Notting Hill. Alguém já deve ter assistido esse filme, provavelmente. Esse filme é deveras muito bom. A lista era grande de lugares para eu visitar. Após 10 dias entre Alemanha e Escócia, e a minha última parada seria Londres. O primeiro-ministro, na época, o Boris Johnson, ele acionou o mesmo alarme de alerta que foi acionado na Segunda Guerra Mundial. Mas a guerra agora era contra um vírus invisível e não contra os chucrutes, os nazistas. A viagem acabou para mim. Não vi nem a ponta do Big Ben. Eu era um daqueles brasileiros que vocês viam pela TV, desesperados no aeroporto, tentando embarcar de volta para o Brasil. Eu dormi, inclusive, uma noite no aeroporto. Eu peguei o último voo. Quando cheguei em Guarulhos, às 6 da manhã, vi a notícia no celular. Lockdown em Londres. Por questão de horas, eu não havia ficado preso em Londres. A pandemia frustrou um sonho meu, que era conhecer Londres, dentre outros que tive, e também não foram realizados, ou foram também frustrados. Eu vi recentemente várias pessoas aí descendo para o litoral, num final de semana prolongado, e por incrível que pareça, choveu todos os dias. Não sei se alguém aqui acabou descendo. O sol só saiu no domingo, 3 horas da tarde. Tinha muita gente postando nas redes sociais, voltando, subindo a serra, ali frustrados. Eu falei de frustrações com viagens e carros. Aliás, carros para nós, às vezes, parecem pessoas, né?
pois nos frustram direto. Arrumamos o câmbio nesse mês, o motor funde no outro, ou batemos ao estacionar em alguém, mas podemos ficar frustrados por muitas coisas, como por um emprego perdido, ou aquela tão sonhada promoção no trabalho que não veio, ou um aumento de salário esperado, ou aquela prova que você estudou tanto e tirou nota baixa. Eu vejo essa frustração às vezes nos meus alunos. Eu estudei tanto, eu não conseguia nota. Ou ter ficado na lista de espera de um concurso, ou em um curso na universidade, ou algo mais profundo. Uma enfermidade indesejada, ou um câncer não preterido. Ou a terrível perda de um ente querido. Tantos aqui de nós perdemos vários entes queridos durante a pandemia. Eu perdi uma tia, que era uma mãe para mim, muito querida. Paulo, o autor desta carta aos Filipenses, teve viagens frustradas. Ele queria ir para a Espanha certa vez. Vocês lembram dessa passagem? Ele não conseguiu. Muito pelo contrário, ele foi lançado na prisão de Roma, onde permaneceu até a sua morte. Veja, Paulo queria ir para a Espanha. No fim, ele foi preso. Um calabouço, na prisão de Roma. E antes de ir aqui para Filipos, se vocês lerem depois, lá em Atos 16, ele tentou ir para a Ásia, ele tentou ir para a Bitínia, mas quem o impediu dessa vez foi o Espírito Santo. É muito provável que também o espinho na carne de Paulo seria uma doença. Um problema de visão, provavelmente. Paulo foi picado por uma cobra. Apanhou. Meus irmãos, a lista de sofrimento e frustrações de Paulo, lá em 2 Coríntios, dos versos 16, 11, capítulo 11, dos versos 16 ao 33, é grande. Leiam lá uma hora que vocês tiverem tempo. Cansa de tanto que você vai ver o que ele vai falar de sofrimentos e frustrações que ele teve. Ao você ler, falta até o ar, se você lê em voz alta. Paulo teve muitos sofrimentos, dificuldades, problemas. E o que ele ensina aqui neste trecho de Filipenses é justamente essa arte. A arte de perceber os propósitos de Deus trabalhando através dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Ele mesmo disse lá em Romanos, capítulo 8, verso 28, tudo coopera para o bem. Esse tudo coopera para o bem, Paulo está falando que até as frustrações, até os problemas, até as dificuldades, até os sofrimentos, tudo coopera para o bem. Tudo isso que nós passamos tem um propósito, meus amados. Em outras palavras, é Deus transformando o mal em bem. E Filipos era uma cidade ali, antiga da Macedônia, na região da Trácia. Nós vimos lá na mensagem anterior, dos versos 1 a 11, que ali foi a porta de entrada para Paulo. Foi a cidade em que Paulo tem essa porta de entrada para a Europa. Paulo, ele foi para Filipos na sua segunda viagem missionária. Ali ele plantou a primeira igreja em solo europeu. Ele havia sido impedido pelo Espírito Santo, como nós vimos, de pregar na Ásia, na Bitínia. Ele tentou ir, mas o Espírito Santo impediu. E ali ele teve uma visão, a visão de ir para Macedônia. E ele chega lá em Filipos, justamente com seu pupilo, o amado Timóteo. Nós vemos isso lá em Atos 16. O pano de fundo dessa chegada de Paulo em Filipos é o capítulo 16 de Atos. Os irmãos podem olhar depois na casa de vocês. Paulo escreve essa carta, essa epístola, ou como os antigos mais falavam, uma missiva, né? E ele é o autor confirmado pelos teólogos. Ele escreveu provavelmente em 61 depois de Cristo. E ele escreve, curiosamente, de um local hostil e tenebroso. Lembra que ele queria ir para a Espanha? Ao invés de ir para a Espanha, ele foi para
prisão. Paulo está escrevendo essa carta numa prisão e ela parece contraditória, porque Paulo está preso e mesmo assim não está preocupado com a sua prisão, mas sim com seus irmãos em Cristo, com a igreja de Cristo em Filipos. Provavelmente ele escreveu essa carta da prisão de Roma. Alguns acreditam que ele pode ter escrito de Cesareia ou de Éfeso, mas os teólogos confirmam que ele escreveu realmente de Roma. E pasmem, por que é contraditório? Porque essa carta é conhecida como a carta da alegria. Parece contraditório, escrita por alguém que está preso, não parece? Então aqui já vai uma aplicação inicial para as nossas vidas. Quando estamos passando por tribulações, quando estamos passando por sofrimentos, por privações e lutas, nós somos propensos a pensar somente em nós e nas nossas dores. Achamos que só nós estamos passando por isso e não lembramos dos demais. E Paulo escreve aqui uma carta muito pessoal para essa igreja. Se os irmãos olharem as 13 cartas de Paulo, ele começa confirmando o seu apostolado. Eu sou Paulo, apóstolo de Cristo, chamado por Cristo para ser apóstolo. Nessa aqui não. Nessa aqui ele é muito pessoal. Ele começa dizendo que ele é servo. Eu sou servo, se vocês olharem no verso 1 do capítulo 1. Servo de Cristo, escravo de Cristo, estou cativo a Cristo. É uma carta que no seu todo o apóstolo se preocupa em dizer que o evangelho de Cristo continuará a ser pregado mesmo em face das perseguições. Sofrer por Cristo é uma alegria e traz glória aos crentes. Os crentes devem demonstrar o evangelho na própria vida ao servir uns aos outros à semelhança de Cristo. Os crentes devem permanecer na verdade e evitar os extremos, o legalismo, apelar sempre para a lei, ou antinomianismo, aqueles que não consideram lei nenhuma. Apoiar os outros no ministério é uma importante prática cristã. Porém, o nosso ponto é justamente este: sofrer por Cristo é uma alegria e traz glória para os crentes. Vamos aprender então qual é essa arte de perceber esses propósitos de Deus em meio aos problemas e dificuldades. Meus irmãos, isso, como eu já disse outras vezes, esse escrito aqui é uma carta. E muitas vezes nós vamos nos textos bíblicos para procurar somente doutrina. Mas isso é uma carta. E nós temos que muitas vezes ler como uma carta. E uma carta você não lê pela metade. Quando você recebe um e-mail, você lê pela metade? Ou uma mensagem de WhatsApp, mais atualmente? Não, você lê inteiro. Você lê o texto todo. Então aqui já faço uma provocação para os irmãos. Leiam essa carta de Paulo. São 4 capítulos, dá para ler numa sentada. Leiam essa carta. São capítulos esplêndidos para a nossa vida. Aí você consegue entender o contexto como um todo. Mas eu vou ler aqui rapidamente para os irmãos, em uma outra versão, que é a mensagem, o primeiro trecho, para os irmãos entenderem a diferença de como você consegue aprender melhor ao ler como uma carta. Inspirada por Deus, inerrante. Isso é muito importante. Amigos, olha o que Paulo fala. Amigos, quero relatar a vocês que minha prisão teve o efeito contrário ao pretendido. Em vez de ser oprimida, a mensagem prosperou. Todos os guardas e os demais aqui souberam que eu estava preso por causa do Messias. A curiosidade deles foi atiçada e agora estão aprendendo a respeito de Jesus. Além disso, muitos seguidores de Jesus tiveram a fé avivada e agora se dedicam a falar com muita coragem a respeito de Deus e do Messias. É verdade que alguns começaram a pregar porque agora estou preso. Acharam que teria seu lugar ao sol, mas outros o fazem com a melhor das intenções. Um grupo é motivado por puro amor, sabendo que estou aqui defendendo a mensagem e querendo ajudar. Os outros, agora que estou fora de circulação, são apenas aproveitadores, desejosos de tirar vantagem. As motivações deles são más e me veem como um competidor. Pensam que quanto pior eu estiver, melhor para eles. Quero
tratar com os irmãos 2 pontos da nossa mensagem. É o progresso do Evangelho. Quero dizer que essa pregação também ela é fruto de reflexões, juntamente aqui com os meus irmãos do nosso pequeno grupo, onde nós estivemos reunidos aqui em um momento de palavra, louvor, oração e comunhão, e compartilhamos esse trecho, e foi abençoador. Mas ontem, também à noite, no culto sinodal, eu preguei sobre José do Egito. E José tem tudo a ver com esse trecho aqui. É uma das narrativas mais dramáticas da história antiga. É a vida de José. Ele é o penúltimo filho do patriarca Jacó. Seu pai o mimava muito. Os seus irmãos mais velhos sentiam ciúmes dele. Eles queriam matá-lo, mas decidiram vendê-lo como escravo. Vocês conhecem a história de José? José foi levado para o Egito, onde se tornou um escravo que usufruía a confiança de seu novo senhor, até que sua mulher acusou ele até que a mulher, de Potifar acusou ele falsamente de ter molestado ela. E ele foi jogado na prisão. Assim como Paulo estava na prisão, José também foi jogado em uma prisão. E passado ali um bom tempo, ele foi trazido de modo inesperado a interpretar os sonhos do faraó, o rei do Egito. Bem-sucedido faraó colocou ele à frente de seu maior projeto para aliviar aquele período de fome. Nessa função, ele se viu vendendo trigo para seus próprios irmãos. Finalmente, depois de tê-los enganado para tentar testar seus corações, ele contou quem ele era. A história teve um final feliz, com toda a família sobrevivendo à fome e se estabelecendo no Egito. Após a morte de Jacó, seu pai, os irmãos de José ficaram preocupados com a possibilidade de que ele quisesse se vingar, em virtude do que haviam feito, para José no passado. Assim eles foram abordar José, contando que Jacó lhes dissera para pedir perdão. A resposta de José é uma das declarações de fé mais memoráveis de toda a Bíblia. Ele disse: não tenham medo. Não pense que estou no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram o mal contra mim. José disse isso aos irmãos dele. É verdade que vocês planejaram o mal contra mim. Mas Deus transformou esse mal em bem. Está lá em Gênesis capítulo 50, versos 20. José cria na soberania de Deus. Embora os irmãos planejaram o mal contra ele, ele diz que Deus transformou o mal em bem. E ele continuou a cuidar de todos. Paulo parece ter algo dessa mesma confiança robusta no poder soberano de Deus, mesmo quando tudo parece errado. José disse aquilo com o conhecimento que passava a ter, embora provavelmente ele não era de se apegar a Deus em esperança por toda a sua trajetória. Mas Paulo está dizendo tudo isso com sua trajetória sendo vivida. Ele conhece muito bem a história de outro recente judeu que ele está pregando. Falsamente acusado por seu próprio povo. Sofreu um castigo extremo na mão de um povo mau e ainda demonstrou, por meio da ressurreição, que Deus transformou o mal em bem. Paulo se lembra também de um outro judeu que também foi preso injustamente, condenado, morto e morreu no seu lugar, naquela cruz, e ressuscitou ao 3º dia. Essa história de Jesus ecoando e trazendo à luz a uma crença que os judeus tinham, que o Deus de Israel, de algum modo, iria transformar o mal em bem. Talvez não devêssemos ficar surpresos com essa concreta declaração de fé que Paulo nos oferece nesse texto. Agora, ele enfrenta 2 problemas, um sobre o outro. E em ambos os casos ele declara que o que parece ser uma grande dificuldade, Deus está transformando em uma
oportunidade para o evangelho. Meus irmãos, a aplicação para nós nesse trecho, dos versos 12 ao 17, é que os nossos sofrimentos, os sofrimentos podem ser uma oportunidade para o crescimento do evangelho. Como assim, Levi? O meu sofrimento pode ser uma oportunidade para o evangelho crescer? Meus amados irmãos, há muitos que estão vendo o que nós estamos passando. Há muitos que estão passando pelo que você está passando. E você, com fé, vencendo a sua dificuldade, vencendo o seu problema, vencendo a sua dor, você está pregando para aquela pessoa sem saber. Eu vi isso na minha mãe recentemente, quando ela passou agora por um câncer de mama. Eu fui levar ela para fazer químio e rádio. Eu vi o sofrimento daquelas pessoas e a minha mãe ali com fé, aguardando a cura do câncer. E ali falando para outras pessoas de Deus. As pessoas ali desanimadas, achando que já era o fim da vida delas. Nós podemos, com o nosso sofrimento, trazer um crescimento para o evangelho. Mas, meus irmãos, eu quero dizer que nós não somos masoquistas. Masoquistas são aqueles que gostam de dor. São aqueles que gostam de sofrimento. As pessoas acham que nós cristãos somos masoquistas, que nós gostamos de sofrer. Aliás, esse foi um erro dos primeiros cristãos na igreja primitiva. Por quê? Com a perseguição ali no Império Romano, a qual Paulo estava vivendo, os cristãos, eles eram colocados na cruz, eram colocados nas arenas para serem despedaçados pelos animais, eles eram arrastados pelas ruas de Roma. E alguns outros, que ainda não eram cristãos, vendo esses cristãos genuinamente sofrendo pelo evangelho, eles achavam que a forma então de ganhar o céu era o martírio. Alguns primeiros cristãos começaram a se entregar voluntariamente para Roma. Olha, estou aqui, pode me matar. O martírio tem que ser uma forma de eu ir para o céu. Errado. O martírio que vieram para esses cristãos foram porque eles estavam ali pregando genuinamente o evangelho. E Paulo também vai dizer aqui que o evangelho dele atingiu toda a guarda imperial. Paulo chama também essas pessoas de irmãos. Paulo está falando ali dessa igreja que é visível. Paulo também está dizendo que homens começaram a pregar por inveja e por porfíria, se aproveitando da situação dele. Alguns, para se promoverem, olha que triste isso. Alguns pregadores, para se autopromoverem, aproveitando que Paulo estava preso, começaram a pregar o evangelho. Hoje, o que seria ganhar seguidores? Meus irmãos, é muito fácil eu colocar um banquinho aqui e uma música em tom menor, triste, e fazer você chorar. Eu conseguiria fácil uns 100 mil seguidores com isso. Mas não é isso. Não é isso. Paulo também está dizendo aqui que nós muitas vezes queremos ficar discutindo com pessoas que estão recebendo esse tipo de pregação. Discutimos lá na internet, discutimos muitas vezes em briga. Eu já fui um desses há anos atrás, que nós chamamos fase da jaula. Agora eu descobri as verdades, agora eu sou um calvinista, agora eu sou um reformado, agora todos os outros irmãos estão errados, só eu que estou certo. Até que um sofrimento me libertou dessa fase da jaula. O sofrimento é libertador, é pedagógico muitas vezes. E por fim, meus irmãos, dos versos 18 a 26, eu quero enfatizar, por último, um único ponto, para nós encerrarmos. O verso 21. Portanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Lendo esse versículo, eu lembrei na hora da famosa frase, ser ou não ser? Eis a questão. Todo mundo já ouviu essa frase. Ou to be or not to be, that is question. Esta é a frase dita por René
durante o monólogo da primeira cena do terceiro ato da peça de William Shakespeare. O significado dessa frase, ser ou não ser, eis a questão. O personagem, ele está entrando numa cena. E essa frase é a abertura da cena. Ele diz, ser ou não ser, eis a questão. Por mais que essa pareça uma pergunta complexa, na verdade é uma pergunta simples. Foi escrito, claro, muito depois de Paulo, provavelmente inspirado em Paulo. Ser ou não ser é exatamente isso. Existir ou não existir. É, em última instância, viver ou morrer. O personagem do drama de Shakespeare, ele continua dizendo o seguinte: será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e flechas, com que a fortuna enfurecida nos alveja, ou insurgir-nos contra o mal de provocações, e luta por-lhes fim. Ele diz morrer ou dormir. A vida, ela é cheia de tormentos, ela é cheia de sofrimentos. E a dúvida aqui desse personagem de Shakespeare é: será melhor aceitar a existência nossa com as dores que nós temos, ou acabar com a vida? E ele continua esse questionamento. Se a vida é um constante sofrimento, a morte parece que resolver isso. A morte parece ser a solução, né? Quando a vida é um constante sofrimento. Porém, a incerteza do que pode ter após a morte supera os sofrimentos. A constância da existência é o que acovarda o pensamento suicida, pois diante dela se detém o medo do que possa existir após a morte. O dilema, então, desse personagem, ele é agravado pela possibilidade de sofrer eternas punições, por ele não ser um salvo. Creio que não deve ser o seu caso nem o meu. Nós sabemos o que nos aguarda após a morte. Vida. Ser ou não ser? Esse ser ou não ser ultrapassa o contexto. Para além da vida ou da morte, a frase se torna uma pergunta da própria existência. Ser ou não ser, viver ou morrer, é sobre agir, é sobre tomar a ação e se posicionar diante aos acontecimentos. Parece que esse personagem compreendeu a necessidade dele ficar vivo. Parece que o personagem de Shakespeare percebeu a necessidade dele ficar vivo. Pode ser que ele estava pensando no mandamento, não matarás. Paulo também. Por quê? E para quem? Paulo diz assim no verso 24. Mas é por vossa causa. É mais necessário permanecer vivo. Paulo, então, compreende que era necessário ele permanecer vivo por causa do outro. Meus amados irmãos, muitas vezes que nós pedimos a morte em meio a um duro sofrimento e uma dor, nós devemos perceber que é necessário nós ficarmos vivos por causa de alguém. Eu já vi muitos irmãos, por exemplo, ou pessoas, não crentes até, que vocês já devem conhecer alguém que está cuidando de alguém com alguma dificuldade especial e fica preocupado. Quem vai cuidar dela depois que eu morrer? Eu preciso ficar vivo por causa de quem? Dela. Você muitas vezes pode pensar isso. Reflita em meio ao seu pedido de morte. Deus, me arranque desse mundo, eu não aguento mais esse sofrimento. Mas pense que alguém possa estar precisando de você vivo. É isso que Paulo entendeu no verso 24. Para Paulo, a morte cumpriria o desejo de toda a sua vida. Então, para Paulo, a morte era um desejo que ele tinha. Qual? De encontrar com Cristo. Por isso que ele diz que o morrer é lucro. Porque o que eu vou ganhar é Cristo. Contudo, seria mais benéfico para os crentes de Filipos se Paulo permanecesse. Paulo não foi egoísta. Ele podia falar ali para os romanos: olha, me matem logo, eu não aguento mais essa prisão. Mas não, mesmo preso, ele está preocupado com os irmãos em Filipos e dizendo: eu preciso ficar vivo por eles.
Se a escolha de Paulo fosse concedida, qual seria a escolha? Uma conduz a ganhar Cristo. Se ele escolhesse morrer, conduziria ele a ganhar Cristo. E a outra escolha, quer ficar vivo, conduziria ele a trabalhar mais por Cristo. É isso que você pode desejar. Você pode desejar ficar vivo hoje, ter essa vida que foi dada gratuitamente para você trabalhar mais por Cristo. Nós cantamos aqui nessa manhã, mais de Cristo. E ele conclui que há trabalho adicional que ele pode fazer por causa do Evangelho e para o progresso dos crentes na fé. Paulo se importava relativamente pouco com ele. Para ele, o que importava principalmente era a glória de Deus. Para ele, o que importava era o avanço do Evangelho e o progresso na fé dos irmãos. Paulo sabia que enquanto ele ficasse vivo, o Evangelho ia progredir mais. O Evangelho ia se espalhar mais. Por exemplo, ele não conseguiu ir para a Espanha, que era a sua viagem frustrada. Mas com isso, outros que ele pregou o Evangelho foi para lá. Provavelmente, se ele tivesse morrido, alguns não tinham chegado à Espanha. Ele não chegou, mas Deus enviou os seus. A obsessão de Paulo é que o Evangelho cresça. E a sua, qual é? Meus amados irmãos, tudo coopera para o bem. Até os sofrimentos, até as tribulações, até as lutas, até as dores, até as dificuldades, até os problemas, até a enfermidade, até o seu desemprego. Tudo coopera para o bem. Assim como José disse em Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bem. E o que é o mal? Pergunta difícil. Meus amados irmãos, o mal é um parasita. Ele não é deste mundo. Ele entrou aqui como um parasita. O mal, ele é a ferrugem de um ferro. Mas nós sabemos que nós temos um Deus bondoso, que diz que onde abundou o pecado, super abundou a graça do nosso Deus. Que possamos compreender a arte de perceber o propósito de Deus, trabalhando através dos nossos problemas, dificuldades e sofrimentos. Meus irmãos, reconhecer que Deus está por trás de cada cena da nossa vida é imprescindível para louvar Ele em todo o tempo. Repito e encerro com essa frase. Reconhecer que Deus está por trás de cada cena da nossa vida é imprescindível para louvar Ele em todo o tempo. E Paulo diz, seja no dia bom, ou seja no dia... Hoje você pode estar tendo um dia mau. Mas basta cada dia? Amanhã é outro dia. E as misericórdias de Deus vão se renovar. Fiquem de pé, vamos orar ao nosso Deus. Ah, Deus, a sua palavra é maravilhosa. A tua palavra é um bálsamo. A tua palavra é um perfume suave, Deus. Em meio ao cheiro mau deste mundo. Obrigado por ela, Senhor. Obrigado porque, em meio aos sofrimentos, às dores, às lutas, o Senhor é conosco. O Senhor é nosso Deus forte. Nosso grande El Shaddai. O nosso Eu Sou. Aquele em que nós depositamos a nossa fé dada por Ti mesmo. Obrigado, Jesus. Que em meio às tribulações, em meio às prisões das nossas vidas, o Senhor não nos abandona. O Senhor está lá nos altos, nos mais altos céus. Mas o Senhor também está lá no profundo abismo. Senhor, se tem algum irmão esta manhã que está num profundo abismo,
vivendo dores, sofrimentos, que ele não consegue compreender porque está passando. Renove as forças, renove a energia desse meu irmão e dessa minha irmã. E eu te peço isso em nome do teu Filho amado Jesus. E neste nome há poder, nós sabemos. Esse nome é poder para romper grilhões, para curar o câncer, para ajudar aqueles que sofrem. Por favor, Deus, seja conosco. Nós te pedimos, ó Pai. E nós te pedimos por quê? Porque nós somos fracos e pecadores. Apesar de nós, o Senhor tem feito e fará, porque é para a honra e glória do teu nome e para que o teu evangelho cresça, como Paulo disse aqui. Amém.